pessoal, meu nome é Arilson Pires. Vou falar sobre matemática financeira e estatística. Como vocês sabem, a matemática financeira ela está presente no comércio, né, nos bancos, entre outras instituições que trabalham com essa parte. E a estatística é uma parte da matemática não muito exata, né? Ela mostra tendências, tá certo? Mostra padrões e trabalha muito gráfico. E com certeza uma questão certa do PSS 3, estatística, beleza? Então vamos lá. Não dá para passar, não dá para falar de matemática financeira sem antes falar de porcentagem, né? A porcentagem ela pode ser expressa através de símbolo, com o símbolo porcento, né, que lemos x%, ou através de fração. Sem falar que ela pode ser representada também através de número decimal, tá ok? Porcentagem, o próprio nome já está dizendo que é uma fração centesimal, uma fração onde o denominador é 100. O que é que nós podemos trabalhar em porcentagem? Temos algumas aplicações percentual. Aqui tem duas fórmulas, para acréscimo e para desconto. Então é muito simples você passar, é muito fácil trabalhar com essas duas fórmulas, porque você já vê diretamente nas questões de comércio, né? Você passar no shopping e ver lá, promoção 20%, 30%, até 60%. E com isso a gente pode trabalhar essas duas fórmulas aí, que é valor final igual valor inicial 1 mais a taxa, caso for acréscimo, ou valor final igual a valor inicial 1 menos a taxa para desconto, tá ok? Então não esqueça, trabalhou acréscimo, trabalhou desconto, joga essa formulazinha aí que sai rapidinho. E lembrando que esse I, a taxa, ela tem que ser em forma decimal, tá? Então quando ele fala assim, é uma mercadoria que custa R$200 e sofreu um acréscimo de 20%, o valor dessa mercadoria passa a ser 120% a mais, quer dizer, 1,2 a mais. E se dá um desconto de 20%, ela passa a ser 80% do valor inicial. Isso implica dizer o quê? Que vai ser 0,8 do valor inicial da mercadoria. Tá ok? Adiante. Temos aí um exemplo. Num determinado local, o litro de combustível composto por 75% de gasolina e 25% de álcool é comercializado ao preço de R$ 2,05, sendo o litro de álcool comercializado ao preço de R$1. Se os preços são mantidos proporcionais, o preço do litro de gasolina aí você tem as alternativas e vamos para a solução. Seja X o preço do litro da gasolina em real. Então a gente está dizendo que o preço da gasolina vai ser X reais. Como um litro do combustível é composto por 75% de gasolina e 25% de álcool, temos 0,25 vezes R$1, que é o valor do álcool, e 0,25 é a porcentagem desse combustível de álcool, mais 0,75, esse 75 é os 75%, só que ele foi transformado em forma decimal, vezes o valor da gasolina, mantendo a mesma proporção. Resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos ter o valor da gasolina igual a 2,5 menos 0,25 dividido por 0,75. Isso quer dizer que o valor da gasolina corresponde a R$ 2,40. E a alternativa que você vai marcar é a letra D de Deus. Adiante com o assunto, vamos falar agora sobre juros simples. Juros simples costumava dizer um grande professor, que é os juros de pai para filho, os juros da fantasia, os juros que não é aplicado no comércio. Muito embora no mercado negro, os pessoal que fazem empréstimos
utiliza desses juros para cobrar. Juros simples, fórmula básica, CTI, capital, tempo e taxa. Ou como aparece na tela, juros igual capital, a taxa e o tempo. O montante M é a soma do capital inicial com o juro. Óbvio, se você quer saber o montante no final de um mês e você aplicou, vamos supor, 10 mil reais a juros de 5% ao mês, você calcula os juros e já soma com o capital que você investiu. Os juros compostos, juros esses aplicados no nosso comércio, para financiamento de casa, carro e assim por diante. E a Caixa, ela quando vai financiar, ela usa os juros compostos, mas trabalha no sistema Price, que é um sistema financeiro francês, né? Muito parecido com a fórmula de juros simples, contando a única diferença é que nós temos aí uma progressão, juros sobre juros. Vamos ver um exemplo. Um capital de 250 mil foi aplicado em um regime de capitalização composta e ao final de 2 anos foi retirado o montante de R$ 518.400. A taxa anual dessa aplicação foi de, ele está dando o montante, está dando o tempo e está dando o capital inicial e pega a taxa. Ter cuidado, galera, quando for trabalhar questões com juros, analisar se o tempo e a taxa estão na mesma unidade de medida. Então vamos supor, ele dá a taxa em ano e pega o tempo em meses. Então você transforma tudo para meses ou tudo para ano. Tem que deixar tudo na mesma unidade. E assim sucessivamente. Então resolvendo essa questão, lembre que ele quer a taxa, tá certo? Da questão. E é uma questão que provavelmente apareça nesse PSS 3. Sendo I a taxa anual dessa aplicação no regime de capitalização composto, temos, usando a formulazinha que a gente viu no início, e o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada a t. O tempo foi dado em ano, então não tem problema. A taxa vai ser dada em ano também, tá? Até porque a pergunta já diz a taxa anual dessa aplicação. Se ele quisesse complicar um pouquinho, ele poderia pedir a taxa mensal. E aí você encontrava anual, dividia por 12 para encontrar a taxa mensal. Ok? Pronto. Então, passando o 250 mil para o primeiro membro, nós vamos ter 518.400 dividido por 250 mil. Isso já isolei 1 mais I elevado a 2. Tá? Lembrando que esse 1 que se encontra aí na fórmula representa 100% do valor da mercadoria. Então, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 2,0736. Isso, passando o 1 que está positivo para o outro lado e o 2, que é o tempo, passa em forma de raiz, nós vamos chegar ao resultado da taxa de 0,44, que corresponde a 44%. Então a alternativa que você vai marcar vai ser a alternativa A. A questão que eles gostam às vezes de colocar para pegar o pessoal é falar só de porcentagem, voltando ao assunto de porcentagem. Então ele poderia perguntar a vocês o seguinte, numa questão: é uma mercadoria que sofre acréscimo ou desconto, não sei, mas vamos colocar um acréscimo de 10% em um mês, e no segundo mês sofre um acréscimo de 20%. Ao término do segundo mês ou início do terceiro mês, quantos por cento a mercadoria tinha sofrido de acréscimo? Muitos vão dizer 30%, onde na verdade se trata de juros, uma porcentagem em cima de outra. Então vai ficar 32%. Então tem que cuidar nesse tipo de questão, os férias aí que vão fazer a prova do PSS 3, beleza?
Bom, eu acho que da parte de matemática financeira, o que são mais abordados é isso aí. Questões com porcentagem, com juros simples e juros compostos. Vamos para a parte de estatística. Lembrando que a estatística é uma parte da matemática que ela vai trabalhar com gráfico e vai mostrar tendências, né? Ela não é uma matemática exata, ela vai mostrar tendências. Então nós temos aí o seguinte, na estatística temos que ter cuidado, muito cuidado, quando os valores vêm soltos, poucos valores, tá certo? Os dados vêm soltos. E aí o ideal seria você organizar esses dados, fazer o rol, né, que é colocar os dados em forma crescente ou decrescente. Mesmo aparecendo mais de uma vez a variável, você continua colocando ele em crescente ou decrescente. Eu prefiro colocar crescente. Lembrar também o seguinte, que na estatística se trabalha com a população. Exemplo, mais comum para a gente agora recentemente foi as eleições do ano de 2012, que foi para prefeito. Então a população estudada para a eleição são os eleitores, vamos dizer que nós estamos aqui na capital, então os eleitores de João Pessoa. A população é o grupo que está sendo analisado, estudado, pesquisado. Agora, a estatística ela não trabalha com todos, com os 100% dos eleitores. Ela vai pegar uma parte desses eleitores, que a gente chama de subconjunto, que recebe o nome de amostra. E a partir dessa amostra é que vai ser feito algumas análises. Análises como medidas de posição, que é a média aritmética, e nós temos duas médias aritméticas, a mesma coisa como você tira a média do seu bimestre. Se eu tenho 3 notas, eu vou somar 3 e vou dividir por 3. Se eu tiver N notas, eu vou somar as N notas e vou dividir por N. Essa é a medida aritmética, é a simples. Se tiver frequência, se tiver trabalhando com valores tabulados, numa tabela, então você passa a ter uma média aritmética ponderada, tá certo? Aqui no Nordeste não se trabalha peso por bimestre. No Sul já trabalha, tem algumas escolas que trabalham com peso. Primeiro bimestre tem peso 2, terceiro bimestre tem peso 3 e assim sucessivamente. Então esse X1 e P1 é justamente isso. O X1 é a variável e o P1 é a quantidade de vezes, é a frequência com que essa variável aparece. Se ela aparecer 3 vezes, então você vai fazer a variável pesquisada vezes 3 e assim sucessivamente. E isso vai ser dividido pela soma da frequência absoluta. Vocês aí tenham cuidado com as tabelas. Mais uma vez eu chamo a atenção. Tabela engana muita gente. Outras medidas de posição. A moda e a mediana. A moda, o próprio nome já está dizendo, é algo que muita gente está usando. Então na estatística não é diferente. Quando você vê pessoas usando muitas coisas, a gente diz logo assim, tá em moda isso aí, usar o cabelo estilo Neymar tá em moda, porque tem muita gente que está usando esse estilo de cabelo. Então a moda é isso. A moda é a frequência que vai aparecer mais vezes. A maior frequência, a variável que está aparecendo com maior frequência, com mais vezes. Então se você notou que o número 5, por exemplo, apareceu o maior número de vezes em relação aos outros números, então esse aí vai ser a moda. Veja como é simples a moda. Moda, maior frequência. Mediana. Aí a mediana tem um segredo. Se a quantidade de elementos que estiver sendo analisado for ímpar, você acrescenta mais um, o número de elementos que você tem, e divide por 2. Então aqui, ó, comigo, minha mãozinha aqui, ó, 5 elementos. Eu acrescento mais um, dá 6. 6 dividido por 2, 3. Então a minha mediana é o termo médio aqui, ó, o centro que está dividindo em partes iguais, ó. 2 dedinhos para um lado e 2 dedinhos para o outro. Agora, se a minha mediana
eu vou calcular a mediana e eu tenho 4 elementos, por exemplo, número par de elementos, o que é que eu vou fazer? 4 elementos. Eu já divido os 4 por 2, dá 2. Se eu considerar apenas esse elemento aqui, vai ficar desequilibrada a minha balança. Ó. 2 de um lado, 1 do outro. Aí o que é que você faz? Você pega o segundo e pega o terceiro elemento. Se esses dois elementos forem iguais, beleza. Se for diferente, o que é que você vai fazer? Somar e dividir por 2. Então vamos supor que eu tenho aqui os números 1, 2, 3 e 4. A minha mediana vai ser a soma de 2 mais 3 dividido por 2. Essa é a minha mediana. Que são esses dois termos aqui. Se for igual, não tem problema. Ela só e acabou. Beleza? Cuidado na mediana. É uma casquinha de banana. Muita gente erra essas questões. Medida de dispersão. Temos aí a variância. Tá ok? Lembrando que se tiver em tabela, você tem que olhar as frequências. Lembrar que existe a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que a variável vai aparecer, tá certo? E a frequência relativa é a porcentagem em relação a essa quantidade de vezes. E lembre que é fácil fazer isso aí. Vamos supor que a variável apareceu 10 vezes e tem 100 elementos. Então você vai fazer 10 dividido por 100, que vai dar 10%. Vai dar 0,10, que é 10%. Tá ok? Se tiver apareceu 40, então tem 100 elementos e apareceu um elemento, apareceu 40 vezes, então 40 dividido por 100, 40%, ou 0,4, ou 0,40, que é a mesma coisa. Então a fórmula da variância, e aí tenham cuidado, certo? Vai ser a variável menos a média aritmética ao quadrado. Se tiver frequência, você pega esse resultado e multiplica pela frequência. Isso você vai fazer com todos os termos da tabela, até o último termo, e vai dividir tudo por N. Aí você vai encontrar a variação entre o termo central e os outros elementos, as outras variáveis. Variância é isso, ok? E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Não acredito que ele vai colocar variância e desvio padrão, mas por desencargo de consciência está aí para vocês dar uma analisada, tá certo? E dar uma recordada aí no que foi visto em sala. Isso aí a gente trabalhou em sala. Vamos com um exemplo. A tabela abaixo, e aí ó, questão com tabela, tá? A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequência relativa dos salários de uma empresa com 40 funcionários. Então ele está dizendo o seguinte aí nessa tabela, que dos 40 funcionários, 35% recebe salário de R$500, 20% recebe salário de R$1.000 e assim sucessivamente. Então se eu pedisse para você localizar aí a moda, por exemplo, a moda vai ser quem? R$500 e a frequência relativa é 35%. Então é uma maior quantidade de funcionários que recebe um salário de R$500. Então essa é a moda. E quem seria a mediana, professor? Aí onde está a questão. Primeira coisa que você vai fazer. Essa tabela, ela não tem intervalos, tá certo? Não tem aquelas classes, de tanto a tanto. Se tiver classe, por exemplo, de 500 a 1.000, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2.000, de 2.000 a 4.000, isso aí são intervalos, são classes. Você tem que encontrar um ponto médio da classe, de cada classe, de cada variável, e trabalhar em cima desse ponto médio, tá ok? Nesse caso, como não tem intervalo, a gente já trabalha direto. Então a gente precisa saber quantos funcionários tem. 40 funcionários. Então eu vou fazer o seguinte, 40 dividido por 2. 40 dividido por 2, lembra que 40 é par, vai dar 20. Então eu tenho que pegar o 20º e o 21º para ver a média salarial. Se o 20º e o 21º estiver entre os que ganham R$1.000, então a minha mediana vai ser 1.000. Se tiver entre os que ganham 1.500, vai ser 1.500. Se tiver o 20º na faixa salarial de 1.000 e o 21º estiver na faixa salarial de 1.500, o que é que você vai fazer? Vai somar os dois,
1.000 mais 1.500 e vai dividir por 2. E aí você encontra a mediana, tá ok? Vamos ter cuidado com a mediana quando for número par e quando for número ímpar. Continuação da questão. A partir dessas informações, é correto afirmar 2 pontos. Letra A mediana dos salários é igual a 1.650. A moda dos salários é igual a 4.000. A gente já falou sobre moda e a gente já viu que a moda é R$500. Então essa de 4.000 queria ser, né? Queria que todo mundo recebesse uma faixa salarial, uma moda de R$4.000. Seria bom demais para ser verdade, mas tudo bem. Essa letra B a gente já descarta, logo de cara. 1/5 dos trabalhadores dessa empresa recebe salário de R$500. O que é que você vai fazer? Calcular 35% para ver se isso corresponde ao quinto. Mas com certeza não. Aí a média salarial é igual a 1.550. Mais da metade dos trabalhadores dessa empresa recebe salário superior a 1.500. Também não, né? Então vamos fazer a média salarial em real. Então lembre que a média, tá ok? Vai ser a soma dos salários dividido por N. N são os elementos. Mas como ele deu a frequência relativa, eu vou fazer o seguinte: 35%, que é 0,35 vezes 500, mais 20%, que é 0,2 vezes 1.000. E assim sucessivamente. Eu vou fazer esse cálculo porque aí já está em decimal, não preciso usar mais fração. O resultado de cada um produto eu somo e vou encontrar a média salarial. Então a média aritmética de salário dessa empresa vai ser de R$1.550. Alternativa a ser marcada, letra D. Novamente D de Deus, tá? Não vão fazer essa tentativa no vestibular que não cola. Os cabas estão muito espertos, então eles vão mudar as alternativas, tá? E vai ter uma letra que não vai cair.